Olá, estamos aí no ar com mais um episódio do seu Hope Hour, mas hoje esse podcast aqui, ele tá muito marombeiro. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Tá só os maromba. O cara até os maromba e eu. Os caras até apertam o braço um pouco mais. Assim, né? Pra justificar a marombice, assim, né? Temos aqui André Leite, que é um ex-franzino. E agora tem aqui este... Como que eu posso dizer, Lucas? Olha, tudo é uma questão de perspectiva. Porque se tem gente maior do que eu assistindo isso aqui agora, vai falar assim, é frango. É frango. Mas é uma nova skin. É uma nova skin. É uma nova skin. E temos Lucas, que... eu não sei se falar Lucas, o pessoal já conhece, não mas deve conhecer. se eu falar @boaformaadventista, mais fácil. é o cara que tá por trás disso. Aliás, você também deu uma boa marombada nos últimos tempos aí, né, Lucas? Passei por um processo de desfranguinização. Gostei do nome, o Leite também. Eu ganhei 21 quilos nos últimos 2 anos. Cara, 21 quilos. E eu bati 48, hoje eu tenho 85. Também evolui bem, né? De 48 Caramba, 48 para 85, foi tem quase uma fase 40 meio quilos. Bicho. nebulosa aí. Quando você veio no Bom de Bíblia, porque o Lucas participou, perdão, do Bom de Bíblia. Aquele você tava... dos influencers, né? Isso aí. E você tava com quantos quilos naquela época? Faz uns 2 anos atrás, hein? 10 menos, 8 quilos a menos, Entendi. talvez. Entendi. Mas essa parte do 48 foi um pouco justificado por um período de doença, assim. Entendi. Eu acho que quando você veio há milênios atrás aí no Identidade, Isso. acho que você tava com um Nessa peso... fase aí, tensa. Tava se recuperando da doença. Isso, foi até o motivo da vinda, né? A gente conversou Aham. sobre a doença, o que aconteceu, o quanto isso me debilitou. Mas depois, com o tratamento, né? Seguindo a vida ali direitinho o que tinha que ser feito, aos poucos eu fui retomando a qualidade de vida que eu Sim. tinha antes. E o peso foi aumentando até hoje aí uns 84, 85 quilos. Ó, nesse episódio de hoje vão ter várias dicas, porque não vai ter nem jeito da gente não fazer dica, porque você não sabe o que estava acontecendo aqui antes da gente começar a gravar. Porque André Leite estava pegando todas as dicas, agora eu tô fazendo isso, porque eu vou começar a fazer aquilo. Um grande marombeiro, de fato. Mas nós vamos contar a história do Lucas, inclusive, né? Ele tem ainda um enfrentamento de uma doença crônica. Sim. Então, como, né, ter essa prática do exercício físico, firme como ele tá, fazendo campanha, chamando todo mundo pra fazer exercício na rede social. Blitz. Fazendo blitz. Eu adoro a Blitz. E também a gente vai falar sobre a criação do Boa Forma Adventista, de onde veio essa ideia. Você imaginava, né, o sucesso que ia ser e tudo mais. O título desse episódio de hoje é qual, André Leite? É muito bom. Marombeiro cristão é pecado, treina muito. Vem, marombeiro cristão, que hoje o episódio é pra você. Mas antes de eu começar, ó, é claro que quando a gente tá falando de exercício físico, a gente vai chegar nesse assunto, a gente tá falando de saúde. A gente precisa cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E essa edição da revista Esperança, a máquina humana, tá realmente sensacional. Aqui a gente fala sobre várias doenças, inclusive, muito modernas, doenças em que a Organização Mundial da Saúde está, inclusive, preocupada, porque cada vez aumenta mais o número de pessoas com diabetes, o número de pessoas com pressão alta, o número de pessoas com sobrepeso e obesidade. E a gente vai entender, juntando aqui ciência e também a palavra de Deus, como vencer esses desafios da saúde para, de fato, a gente não só ter um corpo estético, não é isso, não é atender um padrão de beleza, mas é como a gente está bem fisicamente, porque estando bem fisicamente, você vai conseguir cuidar melhor de quem você ama, você vai ter muito mais saúde para os teus relacionamentos e, claro, que a sua mente vai estar muito mais limpa, muito mais clara, para você, inclusive, manter o seu relacionamento com Deus. A gente se relaciona com Deus através da nossa mente e, para isso, a gente precisa ter um corpo saudável. Se você tem dúvidas de como você pode cuidar da sua saúde, como melhorar várias situações aí, você pode entrar no link. Você que está vendo a gente pelo YouTube, a gente já colocou um link aí. Se você está ouvindo a gente numa das nossas plataformas de áudio ou mesmo no NT Play, novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Aí você encontra essa capinha aqui da revista
A Máquina Humana, a revista Esperança Máquina Humana, clica lá e aí você vai preencher um cadastro muito rápido e essa revista vai chegar até a sua casa totalmente grátis. Você não vai pagar pela revista, nem pelo envio dela. Você que é um apresentador de televisão profissional, faltou alguma coisa de eu dizer? Eu vou falar isso aqui. Eu já falei uma vez aqui no Hope Hour. Vou falar mais uma vez. Você foi meu professor, né? Aí já começa a me envelhecer, entendeu? Então, o que eu vou falar pra você, Wagner Cantore? Você sabe que o Leite, ele tem todo... Não é esse André Leite, né, que faz o Bom de Bíblia. Reparou? É um pouquinho... Até ontem eu encontrei com ele no corredor aqui, ó, indo embora, aí ele tava distraidão no celular, é isso aí, começou o Bom de Bíblia. É uma outra dinâmica, entendeu? Então, assim como pra você fazer a corrida, pra puxar peso, tem performances diferentes. Claro. Então, pra apresentar um game show, é diferente você tá ligado com a gente aqui no Bom de Bíblia, no Hope Hour. É diferente. Eu amo. Não é muito diferente também da prática escolar, né? Eu sou professor de colégio, da escola adventista lá da minha cidade, e foi engraçado, esses dias terminou o período da aula, né? No período da tarde, aí eu tinha que sair direto para um outro compromisso, troquei de camisa rapidinho e tirei o uniforme da escola. Aí o garoto me abordou na calçada. Oi, professor, você tá diferente, você trocou de personagem, tirou o personagem agora? Eu falei, não, são coisas diferentes, mas eu continuo a mesma pessoa. Mas tem as skins. Tem as skins diferentes, cada um no seu momento. E eu falei aqui da Máquina Humana, quando a gente teve o lançamento da revista, a gente lançou pelo NT Play um docu-reality que foi muito legal, o Leite participou, eu participei também, chama Desafiando a Máquina. Aqui tem um episódio do documentário que tem a participação do Leite. Você tava um pouquinho mais magrinho ali, não? Tava. Acho que eu tava ganhando peso ainda um pouquinho. Eu tô agora com 85 quilos, devia estar com 80. Essa caneca do Corinthians, cara, que isso? Isso aí é muito... Como que a Novo Tempo deixou isso? Não, mas isso aí é que o Corinthians tem uma palavra que tem tudo a ver com a Bíblia, né? Fiel. Produção, faz de conta que a gente não falou isso aí. Tá lá no NT Play. O que foi o Desafiando a Máquina? A gente chamou algumas pessoas, teve o André Leite, teve a Darcy Vizan, teve... Quem mais, hein? Teve eu, teve a Jéssica Dantas, cantora. E teve o Wesley Fonseca, foram esses 5. Esses 5 aí. Acho que o Wesley ficou sem açúcar, não foi? Foi sem açúcar. O mais legal foi o da Darcy. Ficou um dia inteiro sem celular lá no Cevisa. Eu não gosto de conversar muito sobre esse assunto. Por que não me deram esse episódio, entendeu? Exato. Eu passei uma semana comendo cru. Uma semana? Uma semana. Não foi 100%, era tipo 80% cru, 20% cozido. Eu tive que correr 5 km, que eu não tô acostumado a correr. E a Darcy ficou sem celular. Eu pagaria pra poder ficar sem celular autorizado, entendeu? É maravilhoso. Mas, todos esses episódios estão lá disponíveis no NT Play, ntplay.com. Vai lá que tenho certeza que você vai gostar muito e pede a sua revista Desafiando a Máquina. Mas estamos aqui, marombeiro cristão, é pecado... Malhar muito. Treinar muito. Malhar não, malhar é treinar. Eu quero saber isso então, antes de qualquer coisa. É treinar pra quê? Você vai competir em algum lugar? É uma competição ali na academia? Não. Quem vai vencer? É como... Bom, o Lucas vai falar melhor, mas até onde eu sei tem 2 explicações pra isso. Primeiro que malhar é uma palavra meio antiga. Então, pejorativo, malhar o Judas, prejudicar ali. Então tem esse ponto. E tem o segundo, que é o seguinte: se você, numa conversa, fala que você tá malhando, você começou há pouco tempo, porque quem faz há muito tempo treina. E tem uma que é pior. Quando alguém vira pra você e fala que tá indo pra ginástica. Nada ginástica. Mas quando a pessoa tá indo pra academia e fala que tá indo fazer ginástica, você vê que é de 1970 pra trás. Pessoal de 70 fica esperto, não fala mais ginástica. Tá indo treinar. Tá indo treinar. Generaliza tudo e fica bem. Até quem tá indo fazer uma ginástica tá indo treinar. Quem tá indo na musculação, na natação, tá indo treinar. Aí generaliza Quem tá indo pra um crossfit, pra natação, pra qualquer coisa, o treino tá valendo. É o mais adequado. Agora, explicando esse título do programa que o Leite ressaltou aqui como muito interessante. Quem deu esse título? Vamos perguntar. Quem deu esse título? É uma grande pergunta, sabe? Larissa que tá nos dirigindo. Entendi. Larissa, a gente entrega aqui mesmo, viu? Mas assim, tem uma coisa que é tentar ter mais saúde, perder a barriga,
porque a gente sabe, né, principalmente nos homens, então essa circunferência abdominal, ela é muito uma situação de risco para um ataque, para doenças do coração, né? É um indicador. Um indicador. Mas esse é um lado, buscar a saúde. Agora, tem o outro lado também de uma busca um pouco mais estética. Então, não, eu quero ficar com esse corpo, cola lá a foto do que é a inspiração na porta do guarda-roupa. E não tô falando de adolescente não, viu? Tô falando de homens aí maduros. Onde que a gente, de repente, perdeu um pouco o sentido? Ou até essa questão da estética pode ser também um incentivo. O que você acha, Lucas? Não, é isso mesmo. Embora talvez a motivação seja algo que não é 100% a saúde, você alcança mais saúde pelo caminho. Porque a partir do momento que você começa a se exercitar, você toma essa decisão e começa a agir em função disso, você vai ganhar saúde, isso é indiscutível. É agir no sentido, estamos especificamente falando do exercício físico. Claro que com isso vem outras práticas positivas ao longo do caminho, porque você não iria lá se exercitar, para alguns é um sacrifício até, por isso até desistem com mais facilidade. Mas vamos supor que a pessoa colocou o propósito de treinar. E ela vai ter que ter uma força de vontade dobrada para poder fazer isso. Ela não vai se sabotar comendo muito errado, já que ela já está se esforçando para ir treinar, ela ao longo do caminho ela vai adotar outros hábitos que são adjacentes, ela vai se alimentar melhor. Com certeza. Ela vai procurar se hidratar melhor, porque o corpo vai trazer essa necessidade para ela, e a gente sabe que o sono em algum momento vai regular também, que esses hábitos em conjunto, você já tem uma melhoria significativa de qualidade de vida. Então, embora alguém comece com um propósito, não sendo 100% a saúde, mas um propósito só de estética, o benefício, que é o que se espera, vai acontecer também. E ao longo do caminho a pessoa vai se perceber melhor. Ok. O retorno no aspecto físico é o bônus que a pessoa tem de todo esse esforço que ela está tendo. O título do episódio é uma pergunta, né? É pecado treinar muito? Eu acho que a resposta pode ser. Pode ser. Pode ser. Por quê? Porque eu acho que tem um ponto que tem a ver com a questão da saúde, que é a palavra equilíbrio. Então, isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. Esse é um dos 8 remédios naturais que a gente sempre trata. Exato. Então, vou pegar o gancho que o Lucas trouxe aqui do objetivo de algumas pessoas. Inicial, a questão estética, né? Quero ficar com um corpo mais bonito e tal. Dependendo... E aí, cara, dá para ir para muitas vertentes, mas eu vou em uma aqui primeiro. Dependendo de como essa pessoa lidar com essa situação dessa busca estética, ela pode alcançar o resultado estético e ainda assim não tá saudável. Então, sei lá, eu vou dar o exemplo de coisas que eu já vi em diferentes níveis e o Lucas vai conhecer um pouco mais porque é educador físico. Mas, por exemplo, tem gente que eu sei que começa a fazer exercício físico e vai lá e toma remédio lá que é para, acho que é diabetes, que é o tal do Ozempic lá, aí coloca lá também para perder peso, e aí a pessoa, na verdade, ela tá usando um medicamento que é para uma outra finalidade, para alcançar um objetivo estético, só que daí, às vezes a dieta não tá controlada, o sono não tá legal, a pessoa, mas ela alcançou o objetivo dela, que era perder peso. Ficou com uma estética melhor. Mas como é que tá o organismo dessa pessoa? Mesma coisa, o cara que quer ficar muito forte e tal, daí o cara começa a tomar hormônio, esteroide, e assim, até onde eu sei, o Lucas vai saber dizer talvez um pouco melhor aí, cara, você só deveria tomar algum tipo de reposição hormonal se tá te faltando alguma coisa no teu corpo. Se você tá tomando uma coisa só para você ter um ganho estético, o seu corpo vai te cobrar isso em algum momento. Não tem como. E tudo quanto é esses podcasts, vídeos dessa galera marombeira, você vai ver. Tem a galera que vai falar assim, cara, só tem um jeito de você ser saudável. É você ser natural, que é você não usar nenhum tipo de hormônio. Se você usar hormônio, cara... você não tiver natural, você não vai ficar saudável. Você vai alcançar o objetivo estético, mas não. Então, dá pra gente desenvolver ainda um pouco melhor isso, mas eu tô indo só na questão química da coisa, entendeu? Então, eu acho que dá pra ser pecado no sentido em que pecado é separação, a gente entende pecado como separação de Deus. Então, quando você
tá destruindo o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, na busca por uma questão visual e estética, eu acho que isso é pecado. Porque a gente fala de um padrão aí, né, Lucas? Então tem um padrão estético que é imposto, inclusive um padrão meio que mundialmente, por mais que hoje exista um discurso de não, a gente está quebrando esse padrão, existem outros padrões que estão expostos aí na mídia e tudo mais, mas não tem o mesmo peso, né? A gente ainda tem grandes padrões estéticos e aí hoje está sendo cada vez mais esse homem extremamente bombadão, grande, as características das mulheres também. Ela foi mudando, antigamente era uma mulher super magra, hoje também existe uma mulher um pouco mais torneada nos músculos. Então, essa busca por atingir um padrão pode ser, se você está com o seu corpo esteticamente próximo aí desse padrão, coisa do tipo, pode ser um indicador que você está trabalhando na academia, tá tendo o seu esforço ali para conseguir ter mais qualidade de vida, mas você pode estar extremamente não saudável, mesmo indo para a academia todos os dias. Infelizmente, esses padrões estão aí bombardeando todas as pessoas, né? Então, parece que se você não tá como essa média, você tá muito fora do padrão. Mas o padrão que a gente deve se orientar é um padrão de saúde, realmente, porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, tudo muito fora disso é distorção da própria imagem, né? Tem pessoas que fazem uso desses recursos externos e nunca se veem no tamanho suficiente que ela gostaria. Aí já começa a ter o quê? Transtorno ali na sua própria visão, né? Na sua percepção. Então, essas pessoas se alimentam de um corpo da maneira como gostaria, né? Super forte ou volumoso, ou atingiu algum padrão que ela estabeleceu, mas a mente não acompanhou esse estado de saúde, digamos, na percepção da pessoa, né? Que está fazendo esse uso de recursos exógenos. E, ao mesmo tempo, que é um corpo de aluguel. Porque, a partir do momento que a pessoa para de investir recursos nesses mecanismos que não são os naturais, rapidamente ela vai ter uma modificação do corpo dela. E aí é onde entra esse ciclo, né? Que a pessoa, ela aí faz de tudo para continuar naquele padrão, porque se ela interromper esse ciclo de uso de remédios, de uso de hormônios, ela vai fatalmente mudar o seu padrão de corpo daquele instante e vai regredir, digamos assim, né? E vai se tornar mais próximo ao natural. E na percepção da pessoa, ela vai fugir muito daquilo que ela enxergou que era o padrão para ela. E aí vem perda de saúde junto com isso, né? O ganha peso, perde peso, ganha peso, perde peso, ganha músculo, perde músculo. E a gente tem que entender que o processo de melhoria da saúde, do bem-estar, é um processo de construção, onde ao longo do caminho você vai colhendo outros benefícios. Hoje aqui, nós, 3 homens, se a gente quiser mudar radicalmente o nosso corpo, a gente consegue fazer isso em 6 meses, com certas medicações, com certos hormônios. Mas e depois disso? A gente vai se ver como a gente é hoje, a gente vai estar mais próximo de Deus, mais distante, porque a gente vai passar a viver em função disso. A gente vai se desprender com muita dificuldade desse novo modelo que a gente atingiu. E a gente tem que construir nas pessoas a ideia de saúde, mas de uma saúde longo prazo. Porque hoje, a nossa condição de saúde hoje mesmo, é reflexo daquilo que a gente tem feito nos últimos 10, 15, até 20 anos. Sim. Hoje o André está com mais peso porque ele trabalhou nos últimos anos em função disso. Outras pessoas estão talvez enfrentando problemas de saúde que são consequências de escolhas ruins no passado. Então, se a gente também quer mudar e tem um objetivo, a gente tem que entender que vai ser um pouco a longo prazo. A gente tem que construir parte a parte para atingir esse objetivo. E a gente tem que mirar na saúde. Porque uma pessoa ela pode estar extremamente enorme e está debilitada em outras funções. Às vezes uma pessoa dessa não vai conseguir desempenhar bem o seu trabalho porque ela está limitada até com relação à condição física geral dela. Ela vai fazer um mínimo esforço que não seja aquilo que ela foi programada, que é um treino de academia, ela não consegue. Às vezes numa situação hipotética assim, de fuga, onde ela está numa situação de risco, ela tem que fugir. Uma pessoa que está extremamente enorme de massa muscular de forma não natural, ela vai ter dificuldade de sair dessa situação. Olha, eu nunca tinha então, pensado nisso. A gente tem que nisso. pensar o ser humano como um complexo, né? A gente não tem só a capacidade física, força. Todos nós temos diversas capacidades físicas e elas são treináveis. A gente tem coordenação motora, flexibilidade, força, velocidade, agilidade,
equilíbrio. E quando a gente se desenvolve de maneira integral, a gente vai melhorando de pouco a pouco essas capacidades físicas. E todas elas são treináveis. Vamos pegar os extremos. Uma pessoa extremamente veloz, aqueles atletas corredores de provas curtas de 50 metros ou 100 metros. Aí ali tem uma modelagem de corpo que atende àquela especificidade da pessoa fazer aquela função. Aí você parte para um outro... Os quenianos lá na São Silvestre. Mas aí esse já é o de longa duração. Longa As duração. provas deles são de 42 km, né? A maratona. Talvez a menor prova que esse pessoal gosta de fazer. Aí é um padrão de corpo que um cara de 90 quilos não vai conseguir desempenhar uma corrida de 42 quilômetros. Aí, nesse caso, ele desenvolve muito mais a sua resistência geral e velocidade. Então, o corpo é diferente. Uma pessoa que precisa de muito equilíbrio, os ginastas, tem que ter também uma boa massa muscular, porque o equilíbrio passa pela estabilidade muscular. Então, para cada padrão, a gente falando assim no nível atleta, existem umas capacidades físicas que são mais ou menos necessárias. Mas nós aqui, pessoas normais e comuns, a gente tem que entender que treinar essas capacidades físicas vão nos tornar uma pessoa melhor esteticamente, mas também funcionalmente. Porque a gente tem que ver que a nossa vida passa por funções. Você tem uma função de trabalho que te exige certo esforço físico. Eu tenho uma, André tem outra, e outras pessoas têm outras demandas de esforço para as pessoas serem funcionais naquilo que elas fazem. Então, elas têm que estar, em primeiro lugar, aptas para aquilo. Uma pessoa que precisa de um trabalho de muita resistência física, ela tem que treinar de forma que ela vá atingir esse objetivo e conseguir trabalhar de maneira satisfatória e render no trabalho. É onde muitas vezes as pessoas perdem alguma capacidade funcional e começam a ter problemas no trabalho, não rende no trabalho. Mas aí, quando a gente vai pensando de maneira integral para pessoas comuns, que é a grande massa da população, a gente tinha que ir por esse caminho de treinar as capacidades físicas que cada um tem e ir melhorando de pouco a pouco. A gente vai se tornando cada vez mais funcional. E a idade chega para todo mundo, o tempo passa igual para todo mundo. A gente tem hoje muitos casos de acidentes de pessoas idosas, acidentes domésticos, que poderiam ser evitados se, desde sua juventude, essa pessoa fosse uma pessoa treinada e tivesse mais massa muscular. Isso não quer dizer que é uma pessoa musculosa, mas uma pessoa com mais massa muscular, Sim. ela tem mais funcionalidade. Por isso que é importante treinar, sim, musculação. Acho que todo mundo deveria passar por essa fase da musculação e permanecer. Se a pessoa tem uma afinidade com outras atividades, por exemplo, alguém que gosta muito da natação, faz também, mas não deixa de fazer musculação. Porque a base do nosso movimento é o músculo. E quando a gente tem músculos fortes, no sentido de fortes funcionais, e músculos capacitados, resistentes, a gente consegue desempenhar melhor qualquer função que a gente tenha que fazer. Agora, eu posso só acrescentar uma coisa dentro dessa análise da funcionalidade do nosso corpo, do equilíbrio do nosso corpo, aliado à pergunta do é pecado treinar muito? Uma outra coisa que eu já me peguei pensando, e isso inclusive na minha relação com esse momento novo, exercício. Basicamente eu estou há 2 anos treinando direitinho e dormindo direitinho, comendo direitinho, me hidratando bem. Você sabe quantas calorias ele come só no café da manhã? Umas 800? Não, 2.000. Só de café da manhã? Só no café Só da no manhã. café da manhã. Tá 6.000, 8.000? Não, minha dieta é de 3.800 calorias. Vamos dividir o resto... É porque o que acontece? Aí tem uma... Eu já quebrei a pergunta que ele ia fazer. Não, mas eu posso pegar ela aqui e jogar lá. Mas o que acontece? A forma como eu me alimento hoje, eu tenho um metabolismo acelerado, não tem nenhum problema hormonal, mas eu tenho um metabolismo acelerado, já fiz exames sobre isso. Mas eu já tentei ganhar peso outras vezes. Mas a maior parte dos nutricionistas, se você for, e você quer ganhar peso, de repente tem alguém assistindo a gente e quer ganhar peso. A maior parte dos nutricionistas vão falar pra você comer 6 vezes por dia. Você vai comendo, faz as 3 refeições e tal no meio. Só que, cara, isso arrebenta teu estômago. Mas para perder peso, que é o meu caso, também é a mesma indicação, né? Você vai, assim, em alguns nutricionistas, eles vão dividindo para você não ter fome, coisa do tipo, e vai dividindo sua alimentação. Só que aí o seu estômago não para. E aí isso sobrecarrega o estômago. Eu descobri isso com o Dr. Ricardo Vargas, que é nutricionista. Um abraço, Dr. Ricardo, caso você esteja vendo. Porque
eu fui falar com ele, falei assim, olha, eu já tentei outras dietas assim, cara, chega no segundo, terceiro dia eu não aguento mais comer. E ele falou assim, olha, eu vou te fazer uma comparação, e aí ele falou assim, eu não vou te dar coisa ruim para você comer, mas só para você entender. Ele falou assim, olha, a quantidade de calorias que existe em 1 quilo de arroz é a mesma quantidade de calorias que tem em um pacote de bolacha recheada. Deu para pegar em casa? Um pacote de 1 quilo de arroz... Volume muito grande. Tem um volume enorme, tem a mesma quantidade de calorias que tem um pacote de bolacha recheada. Aí ele falou assim, o que é mais fácil de comer? 1 quilo de arroz ou um pacote de bolacha recheada? O pacote de bolacha. Então ele falou assim, isso serve inclusive de alerta pra você. Se você tá comendo uma bolacha recheada agora, tá querendo perder peso, não é uma boa ideia. E nem ganhar. Porque né, não nada tem... nutritivo. Exato, não tem valor nutricional. Mas aí ele falou assim, então o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que você tenha uma dieta hipercalórica para você ganhar peso, mas dividida em 3 refeições, sendo que a última, que é a da noite, o teu jantar, inclusive tem que ser leve, porque senão atrapalha o teu sono. E o sono é o que regula tudo, se você quer ganhar ou perder peso. Então, aí foi que ele fez. Aí por isso que o meu café da manhã, que é a principal refeição, é uma coisa mais power, assim... 2.000 calorias, você para pensar 3.800, mais da metade do que eu consumo no dia eu como no café da manhã. Aí depois eu almoço legalzinho e o meu jantar é bem leve, assim, fruta, um pãozinho e tal, um negocinho ali. Então, esse equilíbrio é importante. E aí, nesse processo de você buscar objetivos, eu acho que a pergunta inicial do por que você está querendo se exercitar? Por que você está querendo ir na academia? Por que você está querendo ter esses hábitos aí de treino, seja lá qual for? Isso é muito importante e o processo também é importante. Aí eu vou dar os meus pontos de vista. Primeiro eu vou na pergunta. Se você parar para olhar na Bíblia, Lúcifer, a queda dele acontece porque ele estava se olhando demais, entendeu? Ele fala assim, olha, eu sou muito formoso, você se achou muito bonito, não sei o que lá, tal. A gente ficar orgulhoso da gente mesmo é o pecado original. Então, assim, é muito fácil a gente se perder na contemplação de nós mesmos. Então, a gente ficar se olhando muito, e eu não tô falando, tipo assim, você olhar no espelho, você tá ficando legalzinho e tal, acho que faz parte do processo. Agora, você ficar alimentando essa busca e você o tempo todo ficar com essa obsessão, cara, isso vai te afastando de Deus e te aproximando de você, entendeu? E por mais que se aproximar de você possa parecer bonito dentro de uma análise psicológica, do ponto de vista espiritual, isso não é bom. E aí... tem esse ponto. E o outro ponto que eu diria, né, além da questão da pergunta inicial, tem a ver com o tempo que você está dedicando para isso comparado com outras coisas. E aí eu vou dar o meu exemplo. Então, por exemplo, eu treino de manhã, eu vou para academia atualmente 5h30 da manhã, eu durmo cedo, foi uma das minhas principais mudanças, eu nunca gostei de dormir, dormia muito tarde, para mim sempre dormir foi desperdício de tempo, minha mente sempre pensou assim. Mas eu durmo cedo. Então, 9, 9h30 eu tô dormindo. Inclusive, antes de passar o bom de Bíblia no tempo, eu já tô deitando já. Isso aí Meu Deus. É gravado o bom de Bíblia, tá, gente? Não é ao vivo. E aí, eu ia, no começo, eu tava indo 5 horas da manhã na academia, que era o horário mais cedo, que abria lá e tal. Porque o meu momento de fazer a minha devoção pessoal ficava, por conta do horário que eu tenho que entregar o carro para minha esposa, para ela ir pro trabalho e tal, então ficava melhor. Eu acordava, tomava uma coisinha antes de treinar, ia pra academia, aí treinava 1h30, mais ou menos, voltava para casa, tomava meu café da manhã, e aí antes de começar o meu trabalho, porque eu trabalho de casa, eu fazia ali a minha hora de devoção ali, 1h30 de devoção ali. Só que quando eu tenho gravação aqui do Bom de Bíblia, eu tenho que chegar mais cedo na Novo Tempo. O que estava acontecendo? Nas semanas de gravação, porque eu gravo uma vez por mês, eu ia para academia e aí na hora da minha devoção, o que sobrava? Dava para fazer uma oraçãozinha, ler uma coisinha rapidinha ali. Então, por conta do exercício físico, eu comecei a vacilar com o meu momento de devoção. Falei, como é que eu resolvo isso? Aí eu reajustei minhas prioridades, comecei a dormir mais cedo, e aí eu acordo 4 da manhã hoje, faço a minha meditação, até umas 5, 5 e pouco,
e aí eu vou pra academia. Porque se eu tiver que vir pra Novo Tempo no horário que eu venho, que é 7h30, mais ou menos, 8 horas, já tá tudo ok, o meu dia já começou, eu não perdi nada. Então, essa questão do equilíbrio, você tá tendo que abrir mão do teu momento espiritual para você fazer exercício, eu acho que daí você tem que reajustar suas prioridades, como eu tive que fazer, porque, cara... Isso é uma coisa que não pode negligenciar, Exato. Não pode se perder, né? Lucas, e você, como a gente comentou aqui no começo, você lida com a doença de Crohn tem alguns anos. Sim. Acho que era até legal explicar, porque não é tão conhecido assim. Eu não sei o que doença, o que é né? isso? Bom, então eu tenho um diagnóstico da doença de Crohn tem aproximadamente 13 anos, 13, 14 anos. A idade da minha filha. Eu lembro que quando eu comecei a ficar muito doente, minha esposa estava grávida dela, foi um momento assim, muito difícil, porque ela já quase no final da gestação, com toda a demanda de uma mulher gestante, grávida ali no finalzinho, e eu comecei a passar muito mal e perder muito peso. Foi onde eu sempre pesei em volta ali por volta dos 60 quilos, foi onde eu cheguei a 48, porque eu sentia muitas dores abdominais, um inchaço exagerado abdominal, muita dor. Então, não entendi o porquê daquilo e comecei a investigação. Resumindo, a doença de Crohn é uma doença inflamatória crônica da região, de qualquer parte da região do trato digestório. Então, pode acometer qualquer região do sistema digestório. Muito mais comum no intestino delgado, que também é o meu caso. E aí começa esse processo inflamatório e é um processo autoimune. Então, o próprio corpo vai causando esses ataques ao próprio organismo e gera ali processos inflamatórios. Só que se começa uma investigação normal, por outros meios, né? Faz uma endoscopia para ver se há alguma coisa no estômago, no esôfago. Faz colonoscopia, mas o exame de colonoscopia ele avalia só o intestino grosso. E o diagnóstico da doença de Crohn ele acaba sendo um pouquinho mais demorado. E eu estava nesse processo, investigando, e ao mesmo tempo ficando muito doente, muito fraco. Eu já trabalhava na escola que eu dou aula até hoje, tem 17 anos que eu sou professor lá do Colégio Adventista de Juiz de Fora. E por esse período ali eu estava perdendo saúde e com isso perdendo funcionalidade, começando a me prejudicar no trabalho. Eu percebi isso. Até que nessas investigações, faz um exame aqui, faz outro exame ali, eu me lembro que tinha uma amiga formando em medicina naquela época. Josana, um abraço para você. Você, assim, foi uma ponte para eu chegar no processo que eu precisava chegar. E concomitante a isso, a minha esposa, ela estava fazendo mestrado em saúde. E esse mestrado em saúde é um mestrado interdisciplinar. Ele é um mestrado lá da Faculdade de Medicina, só que é um mestrado amplo, onde outros profissionais da saúde poderiam fazer. Então, ela fez o mestrado por 2 anos e eu também fiz por 2 anos. Você é psicóloga, né? Psicóloga, é isso. E nesse ano do meio, né, ela fez 2, eu fiz 2, só que o ano do meio, o final dela foi o meu primeiro ano do mestrado. A gente participou de uma disciplina que tinha uma médica gastroenterologista. E, por coincidência, essa amiga, ela estava lá finalmente ali do curso de medicina e estava fazendo aquela parte de ambulatório, acompanhando os médicos, e acompanhava o médico gastro, esposo dessa colega nossa de mestrado, e eles tinham um ambulatório de doença inflamatória, que até então não era muito conhecido por mim. E ela falou, um dia que eu estiver no ambulatório e o doutor Júlio Scheble e Liliana Scheble, assim, são hoje os meus médicos, têm que cuidar de mim, graças a Deus. Eu estou na vida deles, eles estão na minha vida. Um abração para eles, tem me mantido com uma boa qualidade de vida. Aí ela estava lá, um dia no consultório, no ambulatório, e me ligou, falou, vem aqui agora, que eu estou aqui com o doutor Júlio, ele quer te ver. Eu já passei o seu caso para ele, eu estava perdendo muito peso, barriga muito inchada, muitas dores abdominais. Fui, ele assim, pode até parecer muito incomum, ele pediu para ver minhas unhas. Ele falou, deixa eu ver sua unha aqui. Olhou meus dedos, pelo quadro clínico, mais o que eu estou vendo aqui no formato da sua unha, eu vou dar um palpite de doença de Crohn, eu vou te pedir um exame de investigação mais profundo. Porque é uma característica, a gente vai mudando algumas coisas no corpo e a unha ela vai ficando mais achatada, ela perde aquela curvatura natural. É um detalhe, mas para quem sabe isso pode fazer toda a diferença. Todo mundo está olhando para sua própria unha no momento, com certeza. Sem close na minha, por favor. Aí, pediu o exame. É um exame chamado trânsito intestinal. A gente ingere um contraste e ao longo do dia vai fazendo raio-x para ver o contraste ali passando pelo trânsito intestinal. E num determinado momento, sabe aquele fio de contraste, ele ficou muito estreito. Então, você imagina um riacho ali que tem uma certa dimensão e, de repente,
afunilou, ficou fininho. Opa, tem algum ponto ali de fechamento, né? De oclusão, de suboclusão no caso. E aí veio o diagnóstico de doença de Crohn. E essa doença de Crohn, ela é muito limitante nesse aspecto. Enquanto você não está com um tratamento 100% adequado, você tem muita perda de massa muscular, você tem muita perda de peso, né? Em consequência disso. Fraqueza generalizada, porque se alguém ficar acamado, vamos dar um exemplo aqui, uma pessoa ficou após um acidente de trânsito, ficou acamada lá 60 dias, que é até um prazo longo. Gente, essa pessoa perdeu muita vitalidade, porque ela perdeu muita massa muscular. Então, massa muscular é saúde. Por isso é importante a gente, depois a gente chega lá, todo mundo deveria desenvolver massa muscular. E aí fui perdendo muito peso, e aquele processo da minha esposa grávida foi um período muito difícil. Então, se chegou no diagnóstico, de acordo com o que já estava a minha situação naquele momento, de fazer uma cirurgia. E que cirurgia é essa? A retirada dessa porção do intestino delgado que estava muito comprometido já, muito inflamado. Aí, o primeiro momento, assim, eu nunca tinha feito nenhuma cirurgia, vem um medo, vem um pânico, assim, falei, meu Deus, e agora? Minha esposa grávida, já vai nascer, já... Eu acho que nesse processo já tinha nascido a minha filha, algumas datas eu acabo me perdendo um pouquinho, tem muito tempo. Mas era um processo difícil ali pra gente, né? Tinha uma bebê pequenininha e eu com essa doença eu tinha que fazer uma cirurgia. Aí eu falei com a minha médica, e aí, a gente consegue postergar um pouquinho? Ela, vamos tentar, ajustando a dieta para eu poder ter um pouquinho mais de tempo de melhorar da minha condição de saúde, porque eu já estava muito anêmico, estava muito fraco. Ela falou, vamos tentar, 3 meses a gente avalia, depois a gente estica até 6 meses para ver como o seu corpo reage. Aí eu comecei já a ganhar um pouco de peso cheio de restrição alimentar. Porque como eu tinha um intestino subocluído, por exemplo, se eu comesse coisas assim, pedaços, como amendoim, castanha, era muito perigoso aquilo fazer uma oclusão total e ter que correr para o hospital. Que de fato eu fui algumas vezes, algumas internações assim de emergência por conta disso. Mas enfim, consegui fazer a primeira cirurgia, aí retirou-se 40 centímetros do intestino delgado. É uma cirurgia complexa, de barriga aberta naquele caso, né? Há 13 anos atrás. Então foi um processo de muita debilidade, eu fiquei muito fraco e com isso não tinha vitalidade para fazer as coisas, perdi muito peso, mas com o passar do tempo tudo foi se ajustando. E eu lembro que no ato da cirurgia ela falou, olha, Lucas, de acordo com a ciência tem um prognóstico aqui, você fica bem, mas daqui 10 anos é bem provável que você tenha que fazer uma segunda cirurgia, pelo prognóstico da doença mesmo e pelo tratamento que havia na época. Que ano era isso? 2012, 13, por aí. Ok. Depois eu vou te perguntar dos 10 anos depois, porque a gente já tá em 2025. Então, já deu, né? Já passou 10. Com 11 anos eu fiz uma segunda cirurgia. Além de médica, ela foi profetisa na minha vida. Mas ela acertou pelo tratamento medicamentoso que tinha disponível naquela condição. Então, aí passou esse tempo, eu fui ganhando peso, recuperei minha saúde e estabilizei nos 70 quilos. Então, eu saí dos 48 e estabilizei nos 70 quilos. Sempre buscando fazer exercício, né? Sendo ativo fisicamente. Minha atividade de trabalho, ela é bem ativa. Eu sou professor, né? Eu falei de educação física lá do Colégio Adventista de Juiz de Fora, é uma das funções que eu tenho. Então, é uma dinâmica de muita atividade ao longo do dia, né? Número de passos dados por dia, sempre atinge a meta que precisa, lá de 10 mil passos dia. E quando chegou esse período de 11 anos, eu comecei a sentir certos incômodos novamente. Aquela distensão abdominal. E aí foi ficando muito próximo uma ocorrência da outra, desses momentos de ter que correr para o hospital, fazer uma internação. E aí chegou, então, um segundo diagnóstico de, olha, tem que fazer uma segunda cirurgia, porque lá naquele ponto de emenda do intestino que eu fiz na primeira cirurgia, por esse processo de inflama, desinflama, inflama, desinflama, aquela abertura que tinha de conexão de uma parte da outra do intestino, ela foi afunilando e foi obstruindo de novo. Aí eu fiz uma segunda cirurgia. Eu lembro que essa segunda cirurgia foi no primeiro jogo do Brasil na última Copa do Mundo. Eu lembro que eu operei de manhã e era no meio da tarde, teve aquele jogo, o primeiro jogo de estreia do Brasil na última Copa. Mas aí eu mudei o tratamento medicamentoso. Veio um tratamento bem mais moderno, que é por infusão. A gente faz agora, eu faço de 2 em 2 meses uma infusão com uma medicação muito mais moderna. E isso tem me mantido muito estável. Foi onde, de 2 anos para cá, eu dei esse novo salto de saúde. Eu estabilizei novamente e já saí dos 70 para os 80 e poucos quilos, que é o que eu tenho mantido agora. Claro, através de muito exercício, uma alimentação mais próxima possível assim, do que deve ser, porque todo mundo erra aqui, um erro aqui, um erro ali.
Ninguém tá pregando perfeição aqui, mas incentivando as pessoas a seguirem o caminho que tem que ser, porque é onde vai levar para um destino melhor, né? E esse processo todo me transformou nesse aspecto também. Eu pensava, poxa, eu sou um profissional da saúde. Eu já tenho que ser algum exemplo para os outros. Eles não podem me ver um profissional de saúde desleixado, mal cuidado e tal. E lidando ali com adolescentes, então a gente está naquela fase que eles observam muito a gente. E, então, enfim, de alguma maneira eu tenho que ser um exemplo para eles. E chegamos até onde estamos hoje, né? Convivendo com a doença, fazendo o tratamento adequado, sempre acompanhado por esse casal de médico, que felizmente, moram lá na minha cidade. Então, assim, hoje, se alguém está ouvindo aí, tem suspeita ou tem o diagnóstico de doença de Crohn, fique muito atento e busque o tratamento, porque muita gente não busca, até porque nem todo mundo tem acesso a esses locais de tratamento. Mas tem tratamento, se pode viver uma vida com qualidade excepcional, fazendo o tratamento correto e seguindo as orientações que tem que ser. Hoje eu não tenho restrição alimentar, porque o intestino tá novo, digamos assim. Tá tudo ok, tudo bem feito, né? E o tratamento precisa seguir, porque senão o meu corpo começa a me agredir novamente. Então, eu tenho que usar esse mecanismo de defesa contra o meu próprio mecanismo de defesa. Mas vida está seguindo. E hoje eu tenho lecionado lá na escola uma disciplina do ensino médio, com o novo ensino médio, de saúde e bem-estar. É o título da disciplina. E é muito legal, eu trabalho com os meninos do primeiro ano do ensino médio, que são aqueles garotos ali que estão com 14, 15 anos. Então é muito legal agora perceber que essa geração já se cuida mais nesse sentido. Alguns já estão matriculados na academia. Eu incentivo eles a fazerem mais do que só o obrigatório e básico ali de uma educação física na escola, para eles terem esse cuidado com a saúde desde já, porque eles daqui a pouco vão entrar no mercado de trabalho. Eles têm que estar bem. Tem que ser adolescentes que já têm essa noção de cuidado, de estarem bem e de não desonrarem a Deus, exatamente nisso que a gente está discutindo aqui, porque tudo é a partir de um equilíbrio. Eles precisam se cuidar, mas ao mesmo tempo eles têm que ter momento para desempenhar as outras atividades deles, de serem bons estudantes, de serem responsáveis, de serem boas pessoas na comunidade que eles frequentam. E é muito satisfatório ver que, às vezes, o menino chega, nossa, professor, vi que você postou lá que você está na academia e tal, onde você treina? Falei, eu treino aqui e tal. E você, já está fazendo? Não, professor, vou me matricular. Não, já estou fazendo, eu vou com fulano de tal. Aí cita um nome de um colega, outro. Ele já tem andado junto em busca de um propósito de serem mais saudáveis. Isso é muito legal. E assim, a gente passar por uma experiência que a gente não esteve saudável e ver que tem condição de ser saudável, cuidando e arranjando algumas coisas na nossa vida, é muito bom. Claro. Que é o mesmo caso do leite, tem se cuidado com esse objetivo de ganho de peso. Claro que a gente atinge o objetivo, a gente já faz ajustes para ver qual que é o próximo passo, né? E você deve ter um próximo passo agora. E o Wagner também deve ter um próximo passo agora. Não, o meu objetivo inicial, inclusive, quando surgiu assim, esse meu interesse em ter uma vida mais saudável, surgiu inclusive por conta... Eu falo, o Wagner é meu amigo há muito tempo, ele sabe. Eu falo assim, eu sou um velho precoce. Então, assim, eu não tenho nenhuma doença assim, né, da idade, mas eu já tô quase 40, tô com 38 agora. E eu me peguei pensando que a expectativa média do homem brasileiro é de 72 anos, atualmente. Então, quando eu tava para fazer 36, que eu ia chegar na metade do caminho, eu comecei a fazer umas reflexões. E aí, uma das coisas que é importante, e isso vale para você que está ouvindo a gente, está assistindo a gente, se atentar. Qual é a carga genética que você tem na sua família de doenças? Porque isso pode te afetar. Porque tá dentro da nossa carga genética. Então, por exemplo, se você tem na sua família muita gente, caso com pressão alta, gente que morreu de AVC, infarto e tudo mais, é importante você tomar cuidado. Porque a chance disso acontecer com você é muito grande. Não é certeza, mas é muito grande. Então, no meu caso, eu comecei a olhar que do lado da família da minha mãe, eu não tenho muitas heranças de doenças, eu percebi. Mas do lado do meu pai, eu percebi que eu tinha. E aí, então, por exemplo, as minhas entradas aqui são iguaizinhas do meu avô já. Meu avô, ele é meio surdo, assim, né? Tá com 97 anos já.
e usa aparelho, mesmo usando aparelho não ouve bem, e desde pequeno eu ouço as coisas muito alto e tal, então eu tenho a impressão que quando eu tiver mais velho, a Miguel vai ficar brigando comigo e falar assim, então, eu não sei o que vai ser. Mas, e aí uma coisa que eu percebi que a minha avó tem, que tinha, né, ela faleceu já, e eu tenho uma tendência a ter, percebi uns indícios, minha avó tinha artrite, artrose e reumatismo. Então, todas doenças relacionadas aí ao sistema reumático, que chama, né? Articular, tudo mais. E eu já percebi, então, por exemplo, eu já tive LER, aqui de esforço repetitivo, eu já tive tendinite. Então, eu sinto que a carga genética tá ali. Tá chegando. E aí eu falei, cara, eu já tô entrando na segunda metade da minha vida aqui, dentro da média geral aqui do brasileiro. Aí eu comecei a pensar assim, aí eu comecei a dar uma pesquisada. Qual é a melhor coisa para você evitar ter reumatismo, artrite, artrose, ou você, se um dia tiver, diminuir o impacto disso e tudo mais? Musculação. Musculação, exatamente. Aí eu falei, cara, então eu preciso ganhar peso. Por quê? Porque se eu tenho músculo, ele vai ajudar as minhas articulações a não ficarem sobrecarregadas e a inflamarem lá pra frente. Então, o meu objetivo nesse processo todo teve a ver com evitar doenças que talvez daqui a 20, 30 anos eu possa desenvolver pela minha carga genética, entendeu? Isso é uma coisa que a gente tem muita dificuldade, de um modo geral, de conseguir se programar, né? O Leite teve esse pensamento e você falou, né, o que a gente tá vivendo hoje é resultado do que a gente já fez. Então, se for olhar pra frente, tem que começar hoje, né? Mas a gente é muito imediatista, né? A gente quer tomar o Ozempic, porque aí já corta o apetite. A gente quer tomar o asteroide, porque aí já o músculo já vai crescer. Asteroide é o que vem outra coisa, do espaço. Achei maravilhoso. Então, esse imediatismo é uma coisa que atrapalha muito a gente não consegue... Em todas as áreas, inclusive, né? Se a gente for falar de saúde financeira do Brasil, né? A gente também tem grande dificuldade porque a gente tem que projetar o futuro e não olhar só o hoje. Mas em saúde, é muito esse o ponto, né? Só que nós temos benefícios que são muito próximos do dia que a gente começa. Olha, é verdade. O André tá projetando o futuro para evitar essas doenças. E tá certo, porque nós somos o quê? Resultado do que a gente genótipo, e resultado do ambiente que a gente está, fenótipo. A gente pode ter predisposição para muitas doenças, mas o nosso comportamento é que vão determinar se essas doenças vão ou não prejudicar a nossa vida. E se o fator genético for ainda mais forte, a gente pelo menos vai estar mais blindado, mais prevenido. O fato da gente, hoje, ter uma ciência que só comprova os benefícios do exercício físico é muito bom. Porque se alguém é descrente porque não vê o resultado talvez muito rápido do emagrecimento ou do ganho de peso, tem pelo menos respaldo que restaura a saúde. O exercício físico hoje já está associado a melhorias em praticamente quase todo tipo de doença. Doenças do comportamento, são as doenças modernas, aquelas que você falou lá no início. Doenças cardíacas, diabetes, obesidade e outras mais. Doenças articulares são doenças que você pode prevenir fazendo exercício físico. Então, o exercício físico é um remédio contra essas doenças. Outros tipos de doenças lá do futuro, processo de demência, processos de perda cognitiva, Alzheimer. A ciência nunca foi tão explícita com relação a dizer o benefício dos exercícios físicos nessas doenças que também são típicas lá da idade avançada. Só que essa idade chega para todo mundo. Outro dia, cada um aqui, se for lembrar, estava na escola. Você lembra dos seus amigos de escola? O que você fez na escola? Esses dias eu fui jogar futebol, meu joelho me lembrou que eu tô com quase 40 anos. E você não tá mais no período do interclasse, Exatamente. Né? Quebrava tudo e no dia seguinte estava lá de novo, né? E isso acontece. O exercício físico, ele tem que ser contínuo. Quando a pessoa coloca o exercício só com uma meta de perder 5 quilos, ela se acomoda muito fácil. Porque pode perder rápido, 5 quilos não é difícil de perder. Se você ajusta ali a alimentação, rapidinho você perde esse peso. Mas e depois disso? Você tem que continuar o ganho de saúde com isso. Só que é bom, porque mesmo que você tenha uma meta curta, isso te faz chegar lá, você percebeu que durante esse período de mudança de comportamento, você ficou bem. Você teve mais disposição durante o dia.
você nem queria emagrecer, você só queria ganhar peso, músculo, mas você automaticamente talvez perdeu um pouco de gordura e você vê que tem benefícios adicionais. Mas é claro, nem todo mundo nasceu para gostar de musculação, mas tem que fazer uma forcinha de ir para academia fazer musculação. É essencial para nossa saúde longo prazo e para nossa saúde atual. Musculação é super indicado. Aumento de massa muscular. Eu volto naquilo que eu falei. Isso evita quedas numa idade mais avançada e, caso caia, você tem uma recuperação muito mais rápida. Lá na nossa igreja, na nossa comunidade, tem um médico ortopedista. E recentemente eu conversei com ele. Falei, e aí, me tira uma dúvida. O idoso cai e quebra? Ou primeiro ele quebra o osso e por isso ele cai? Ah, boa. Entendeu? Porque às vezes está tão fragilizado, ele me explicou, o processo de osteoporose às vezes está tão avançado na pessoa que um movimento que ela faz, que tem uma torção de quadril, gera uma carga que o osso já não suporta mais. Aí cai, mas primeiro fraturou. Olha só. E a queda foi Então a resposta dele é quebra antes de cair e não cai. Em muitos casos. Entendi. Então, não foi uma resposta definitiva, não é um fato isolado. Cada caso vai ser um caso, Mas é possível e muita gente não tem essa reflexão. Que primeiro fratura e aí gera queda. E uma queda, eu tenho uma avó, ela já faleceu, que ela passou por esse processo de perda óssea, fraturou, teve que fazer uma prótese de quadril na cabeça do fêmur e a partir dali, infelizmente, a vida dela perdeu muita qualidade. A partir do momento que ela teve essa fratura de fêmur e passou por esse processo cirúrgico de restabelecer ali a parte óssea e tal, mas estamos falando de pessoas que... Minha avó hoje estaria aí com a idade do seu avô, né? Meu avô tá com 97. Seria por aí. Então, assim, é uma geração que não teve esse acesso à academia. Embora eles tivessem trabalhos mais pesados, trabalhos mais difíceis, mas não teve acesso nem às informações e nem a esses recursos que hoje nós temos. Então, a gente está em condição de ter uma geração futura muito mais saudável, muito mais forte, muito mais resistente, pelo conhecimento e a disposição do que a gente tem a ter acesso. Agora, infelizmente, com relação a comportamento e hábito, a gente tem uma geração que se comporta pior e tem hábitos piores do que gerações passadas, que seriam os nossos avós. Então, a gente tem que se preocupar, sim, com o amanhã. Embora o exercício também traga resultado mais próximo, você se sente bem, você percebe o volume muscular aumentando depois de algumas 6, 8 semanas que você começa numa musculação. Você percebe que o braço aumenta um pouquinho, que o ombro dá um leve contorno, a coxa vai se moldando ali. E que isso seja aquela motivação para você continuar. É o que o André falou também, sobre o quê? Você começa a se ver diferente, você se vê diferente no espelho. Isso também não é de tudo ruim, porque você vê o resultado, o reflexo, literalmente, né, daquilo que você está fazendo. Isso tem que ser um momento para você, assim, um momento não, tem que ser uma motivação para você continuar, porque tá dando certo. Sim. Ao mesmo tempo que quando você para, assim, é muito comum, as pessoas se matriculam numa academia, interrompe com 3, 4 meses, aí as outras coisas da vida... Verdade, isso costuma acontecer. Nossa, imagina, com quase todo mundo. E não é à toa que as academias fazem o quê? As academias ganham muito dinheiro nisso. As mensalidades de fidelidade. O preço é 30%, 40% menor, mas você está preso na fidelidade lá de 12 meses. Ok, é o jogo, né? É o negócio. Mas as pessoas deveriam desistir menos. Isso seria, assim, tão mais saudável para todo mundo. Aí é a nossa missão, né? A gente que fala de exercício, a gente que é profissional da saúde, tem que ter isso como propósito. Fala aqui, fala ali, fala com um, fala de uma maneira, numa palestra, fala num outro momento mais fala numa rede social. Fala numa rede social. Conta aí pra gente como é que surgiu essa ideia, Lucas. Porque foi em 2015 que você criou o Boa Forma Adventista? Nossa, por aí, 14, 15. Era porque você já estava na sala de aula e aí falou, bom, vou compartilhar também esse conteúdo aí mais longe, não só aqui na sala, mas também para um pessoal que me segue. Você tinha ideia que tomaria essa proporção? Não, nunca tem, né? Nunca. A gente que vem lá de Minas Gerais, lá no interior, a gente às vezes nem sabe. Quando eu era menino, lá em Barbacena. Lá em Barbacena. Só que eu não sou de Barbacena. Esse sotaque bom, assim, mineirinho? É, diferente, né? Eu tinha essa ideia, né? Eu falei, gente, é tão bom falar de exercício,
como que dá para atingir mais gente, né? Rede social. Eu lembro que era uma época de rede social limitadíssima, né? Instagram nem era para todo mundo. Só quem tinha iPhone, o Instagram começou assim, né? Ah, é? Não era nem para todo mundo, só os uma coisa aparelhos assim, com iOS lá que tinham o Instagram e depois liberou. Popularizou. Mas a ideia era essa, ela tentar falar para mais pessoas sobre os benefícios do exercício, dos hábitos em geral, né? Porque boa forma adventista não é só fazer exercício. É a pessoa estar bem de maneira integral, né? Tanto é que você não começou sozinho, né? Tua esposa Não, eu também. até comecei sozinho. Depois ela entrou, então. Isso, mas a minha esposa, ela é psicóloga, a Raquel. Ela já era formada na época, ela formou um pouquinho antes de mim. E a gente começou esse projeto depois de um tempo junto, mas começou comigo com a ideia do exercício físico mesmo. E foi tendo uma boa aceitação. Eu via as pessoas acompanhando, inclusive pessoas importantes como vocês aí, num determinado momento, foram descobrindo boa Tem forma outros adventista. seguidores importantes, não só Bem mais importante bem mais que a gente. importantes. Foram descobrindo ali a plataforma e tal. E também não tinha muito perfil, digamos assim, adventista, falando sobre coisas específicas assim. Tanto que eu acho que até hoje nem tem outro que é muito semelhante. Claro, tem uns perfis pessoais de profissionais da educação física, eu acho isso É sensacional. curioso que a palavra adventista você consegue conectar com saúde com facilidade por conta dos hábitos de saúde que a igreja adventista E prega. hoje é mais difundido ainda do que Na época, 10 anos atrás, 12 anos atrás. E isso foi gerando esse retorno, né? Era legal, assim, você ver que... É muito legal você ver que alguém fala que mudou o seu comportamento por algo que você indicou, ou postou, ou falou e tal. E, com certeza, isso abriu algumas portas, né? Assim, acesso a mais pessoas, visibilidade. E esse retorno, quando vem em forma de pessoas se exercitando porque você fala de uma coisa legal, ou pessoas fazendo coisas legais a partir do que você fala que é legal, isso é muito bom, é gratificante. E hoje, mais do que nunca, o ambiente adventista tem falado muito mais de saúde. Sim. Sempre soube, né? A instituição adventista sempre pregou saúde, isso é inquestionável. Mas hoje está ainda mais, isso é legal, porque a gente vai se juntando a muitos outros profissionais. Aí nisso veio a Raquel participar comigo como psicóloga, né? E aí cresceu mais ainda, teve mais abrangência. E aí nós começamos a perceber que a demanda da saúde emocional era até maior do que a da saúde física. As pessoas estavam muito mais interessadas, assim, e carentes e necessitadas de um conteúdo de saúde emocional do que de saúde física. E é claro que hoje a gente entende também que tudo anda junto. Uhum. A gente não tem essa separação de corpo e mente. É um organismo vivo só. E se um aspecto não está bem, o outro, em consequência, também não vai ficar bem. Por isso que psiquiatras hoje indicam, em alguns casos, a medicação e vai fazer o quê? Exercício físico. Terapias, vai fazer o acompanhamento do paciente, atender aquela demanda que ele tem e vai indicar fazer exercício físico. Não tem como fugir disso. Exercício físico, assim, se fosse num jogo, é aquela carta que tem um potencial maior sobre as outras, porque o exercício físico ajusta muita coisa que está desajustada na vida de uma pessoa. Só talvez não traga dinheiro, né? Assim, saúde financeira tá ruim, vou fazer exercício físico. Mas às vezes você vai fazer exercício físico, conhece alguém que te abre uma porta, você consegue um trabalho novo. Às vezes você vai ter mais disposição, mais clareza mental, vai render mais ali no trabalho. Agora você falou ter novas ideias. Você falou do negócio do exercício físico, tem uma coisa que para mim é muito importante, inclusive nas minhas descrições de missão da vida, assim, eu fiz a minha descrição de missão em tópicos, e um dos tópicos que é o meu tópico de saúde. Para mim sempre foi um desafio, e toda vez que eu falo com alguém, eu enfatizo isso, porque para mim fez muito sentido, e aí você pode dizer se isso faz sentido para outras pessoas, eu tenho a impressão de que sim. Eu lembro que uma vez estava conversando com o pastor Laerte Lanza, que foi diretor aqui da TV Novo Tempo, apresentou Lições da Bíblia há muito tempo, e ele estava me falando de algo que ele tinha lido, a gente estava conversando de algumas questões de saúde, ele tinha lido ou visto uma palestra do Dr. Gea, que é um médico coreano, né? Que fala de várias coisas. Numa palestra Ele já participou, acho que, do Vídeo de Saúde umas vezes no passado, na tua época que você estava no Vídeo de Saúde, inclusive, né? Faz quanto tempo isso já? Eu fiquei no Vídeo de Saúde em 2011 e 2012. Então tem mais Voltei em 2025, mas num outro processo. mas tem mais de 10 anos aí. E aí, ele falou assim, uma coisa que o Dr. Gea falava, e isso ficou na minha mente na época, porque isso faz muito tempo, antes até de eu começar meu processo de fazer exercício e tal. Falou assim,
olha, você se alimentar bem é importante, você fazer exercício é importante, você fazer exercício físico é importante, você se hidratar é importante. Mas não existe nada mais importante para o seu corpo do que você dormir corretamente, você dormir bem. E aí ele deu o Lanza falou que o Dr. Jeff deu o exemplo assim, olha, fica comendo porcaria uma semana, vai ser ruim, mas você continua tocando a vida. Bebe pouca água ao longo de uma semana, você vai sentir os efeitos disso, mas você vai tocando a vida. Uhum. Fica sem fazer exercício físico, vai ser ruim, mas vai... Aí ele falou assim, agora, vira uma noite sem dormir, pra você ver o que acontece com você. Cara, tem gente que ainda consegue uma noite, assim, né? Parece que meu cérebro tá descolado do crânio, sabe? Então, isso me chamou a atenção, porque eu sempre tive uma mente muito ansiosa e eu nunca gostei de dormir. Então, dormir pra mim sempre foi perda de tempo. Meu cérebro sempre processou assim, puxa, eu podia estar fazendo alguma outra coisa, eu tô 8 horas aqui parado, sem fazer nada. E aí eu mudei. Em algum momento, principalmente nesse meu momento agora de buscar ter mais saúde, aí comecei a ler alguns livros um pouco mais sobre sono, e a questão que pegou pra mim foi o seguinte, eu preciso entender o sono como remédio, como medicamento, porque se eu não dormir, eu vou ficar doente. E aí que vem a minha frase inicial lá, hoje, a minha missão de vida, meus valores, assim, tão em tópicos, no que tem a ver com saúde, a frase é sobre sono, porque diz o seguinte, a minha missão tá ali assim, olha, durma bem. Tua saúde toda depende disso. E aí a minha pergunta pra você, pra mim isso faz muito sentido baseado no que eu ouvi, mas de repente pode ser que tenha alguma coisa que não bate muito, porque eu não sou da área, né? Eu falei do que eu tô reproduzindo o que eu ouvi. Não, mas é isso mesmo. O exemplo, na prática, qualquer um que esteja escutando aí, se foi pensando nisso, você falou, não, se eu dormir, se ficar uma noite sem, no outro dia você já está prejudicado. Mas pensa pessoas que dormem mal diversas noites em sequência. Não, a gente vai sentindo mesmo, o cérebro parece que vai ficando assim, no carro lá em ponto morto, né? Vai diminuindo, você processa as informações com mais dificuldade, você perde coordenação motora. Quem dorme muito pouco e tem que acordar cedo por obrigação de trabalho, você vê que de manhã, às vezes, você esbarra errado num copo, você tropeça ali em alguma coisa. A gente falha mesmo quando o sono não está regulado. E aí começa a correr para outros subterfúgios que são piores, né? Porque daí você vai pro café, por exemplo, você vai pro energético, porque daí você tenta enganar seu corpo. Não, tá tudo bem, porque a cafeína e outras, como a taurina que tá dentro do energético, ela faz exatamente isso, ela engana o teu corpo, porque a célula do teu corpo precisa entender que ela tá descansada, eu não vou saber o elemento químico que precisa estar ligado ali, mas a cafeína fala para as suas células o seguinte, olha, aquele elemento que estava faltando já está aqui, mas não está. E é por isso que tem o efeito rebote, né? De quem usa muita cafeína, de quem usa um energético. Depois que você toma isso e você para de tomar um pouquinho, você está pior do que você estava antes, né? Claro. Porque o teu corpo ficou destruído. Você somou mais tempo de não descanso adequado e natural, que é o sono. Então, se você está ouvindo esse podcast ou assistindo esse podcast, já é 11 horas da noite, meia-noite, vai dormir. Pausa e vai dormir, continua assistindo outro dia. Amanhã. É o benefício de ser gravado. E assim, ó, a gente tem um dado aqui que 60% dos brasileiros não praticam atividade física. Exato. Eu até achei que o número era pior. Sabia? Que 60%, né? Mais da metade aí, o pessoal, menos um pouquinho da metade tá fazendo exercício. Mas é que o que a OMS recomenda diz que assim é o mínimo para você fazer e não ser sedentário. 150 minutos por semana. Sim, que é muito pouco também, né? Não, se você parar para pensar, é bem pouco, né? Se eu pensar dividido isso na semana útil, segunda a sexta, é meia hora por dia. Meia hora por dia. Isso é pra pessoa sair da classificação de sedentário. Aham. Ou seja, né, você só não é sedentário. Claro que você aumentando o volume de exercício semanal, você aumenta os benefícios do exercício na sua vida. Então, essa recomendação mínima para você sair do sedentarismo. Tem até uma divisão, né? 150 minutos de atividades, como uma caminhada, que são atividades leves e moderadas. Agora, se você parte para uma atividade vigorosa, o tempo até diminui mais ainda para 75 minutos.
Então, se você fizer aí 20 minutos por dia, você até extrapola, né? 20 minutos de uma atividade mais intensa. Mas ainda pode ser mais. As pessoas conseguem mais. Eu fui numa médica no começo do ano, acho que fevereiro, por aí, e aí ela tava perguntando, você faz exercício? Aí eu falei, olha, não fazia, mas esse ano eu voltei a fazer, tô fazendo assim, assim, assado. Ela, ok. Ela escreveu lá na minha anamnese, né, tal. Como é que foi? Sedentarismo em remissão. Eu nunca tinha ouvido essa. Muito bom. Então, eu sou um... o termo técnico. Eu tô sedentário, mas em remissão. Eu tô quase curado. Ainda é um sedentário. Ainda tô sedentário, mas tá em remissão. Internamente ali, sua alma é sedentária. Tem que ter mais tempo de prática para falar. Pra poder. Agora ele virou a chave. Pronto, virou. A virada de chave tem que acontecer. Mas assim... Também tem essa coisa do... Bom, se eu não consigo ter 2 horas pra ir pra academia, então eu nem vou. Não. Então nem saio de casa. Aí esse pensamento é só pra consolar quem já não queria ir mesmo. Tipo isso. Só já que não dá pra fazer 2 horas, não vou fazer meia hora, não adianta nada. Pra quê 30 minutos? Até eu me vestir, ir na academia, voltar, já deu outra hora, eu preciso fazer outras coisas. Aí é isso. E é muito interessante você parar pra pensar, que você falou aí das 2 horas ou da meia hora e tal, né? Você comentou agora há pouco de pessoas do passado, né? Você falou da sua avó, do meu avô e tal. É porque ainda mais a gente que vive num contexto urbano, a maior parte dos seres humanos atualmente, eu apostaria que a maioria massiva do nosso público agora aqui tá num centro urbano ouvindo a gente, assistindo a gente. Uhum. E a gente, dentro de um ambiente mais urbano, naturalmente a gente é mais sedentário. Então, sei lá, pega a turma que crescia no campo. Então, esses tempos atrás, eu lembro que eu teve um dia que aconteceu alguma coisa, eram muitas atividades que eu não consegui ir na academia, mas eu senti como se eu tivesse ido, por quê? Porque uma das atividades que eu tive que fazer aquele dia, eu tive que capinar a frente da minha casa. E tu sabe capinar a frente rapaz, da aqui, casa? ó, essa mão aqui, ó, esse escala aqui, quer dizer o quê? Quer dizer, rosca direta, supino. Exatamente, é mais por isso. Ó, eu não tô acreditando nisso, não. Opa. Eu quero provas. Minha mãe cresceu na roça, na fazenda. Meu Sua avô mãe? Exato, mas dela me ensinou, entendeu? Tá achando que tá no Lucas, DNA. Lucas, ó, não compra vem essa, a doença da minha avó, vem também essa coisa do capinar. Mas enfim. Não compra essa, porque eu não tô vendo leite com calma, enxada. Nunca postou isso, não aconteceu. Cadê? Eu vou explicar. O que acontece? Aí eu tô só fazendo a comparação da turma que vivia no campo. E eu senti, depois que eu fiquei capinando... Cara, eu fiquei uma meia hora capinando lá. Cara, Uau. É como se... Mas meia hora capinando, bicho? Você já capinou alguma vez na vida? Já. Mentiroso. Meu pai veio da roça, rapaz. Se não foi seu pai, foi seu avô. Não, meu pai mesmo. Essa mão aqui, ó. Olha isso aqui, ó. E aí, quando eu tava capinando direitinho, assim, né? Daí você coloca a coluna no lugar pra você não machucar na hora ali. Cara, eu senti que eu treinei costas. Por quê? Porque, cara, você tá fazendo um movimento de força pra trás o tempo todo. E aí eu fico pensando, essa turma do passado, bom, do presente também, né? Mas quem trabalha num ambiente de roça e tal, cara, o tempo todo você tá fazendo exercício físico. Um movimento. Você tá baixando, tá subindo, vai pegar um negócio, tá carregando um peso e tal. É isso, 100% do tempo. E aí que eu acho interessante que eu já vi até uns memes, né? Que o cara fala assim, né? O cara tá lá na academia, toma suplementação, não sei o que lá, tal. Aí o cara leva um tempão pra tentar algum resultado. Aí o cara vai lá, o cara que trabalha, sei lá, na construção civil, tá comendo um negócio, um pão com mortadela, não sei o que lá. Tá trincado. E o cara tá trincado. Mas daí você tem que pensar o seguinte, o cara tá 10 horas por dia trabalhando naquilo lá. Você vai 1 hora na academia, o cara tá fazendo 10 vezes mais exercício que você, entendeu? Então, o grande lance é só pra comentar o quanto no ambiente urbano atual que a gente vive, que a gente fica, sei lá, a maior parte do tempo no computador, ou você está sentado fazendo alguma atividade, uma atividade de escritório, cara, a gente naturalmente tende ao sedentarismo. A gente anda pouco, a gente faz pouco exercício funcional. E como a gente tem que tomar essa decisão de ir fazer o exercício não está dentro do meu ganha-pão, por exemplo... pode acontecer com algumas pessoas, jamais estou dizendo aqui que é meu caso, é uma inconstância. Grandemente. Né? Então, tô animadão aqui, ó, comecei, tô todo dia lá, não sei, daqui a pouco dá uma esfriada,
Por isso que às vezes é importante você postar mesmo na sua rede social, porque você se sente cobrado. E o povo pelo cobra. que os outros estão achando do que você tá fazendo. Aham. Ih, não postei essa semana, e agora? Será que eles vão achar que eu não fui? Sim. E é porque você não foi mesmo, por isso que você não postou. Exatamente. Muitas vezes pode ser esse o caso. motivo. Mas a inconstância é um grande problema, né? Infelizmente. Porque é melhor o pouquinho todo dia do que uma vez perfeito, né? Por isso que as pessoas precisam achar a atividade mais prazerosa para ela. Sim. Num determinado momento, ela vai se identificar com algum tipo de atividade. Uhum. Talvez não vai se identificar com nenhuma, pode acontecer também. Pode. Mas uma hora a conta vai chegar para quem não faz nada relacionado ao cuidado da saúde e também ao exercício físico. Isso é inevitável, nem que sejam dores que você não tinha ano passado, entendeu? A conta vai chegar. Porque é isso. Hoje o nosso contexto é reflexo, com relação à saúde, é reflexo do comportamento dos anos anteriores. Então, num determinado momento, você não pegou o gosto ainda, mas vai porque tem que ir. Ou então, em algum determinado momento, você vai chegar e o médico, quando você for passar por uma consulta, vai te falar, ou é agora ou nunca. Ô, Lucas, aproveitando que você está aqui, é uma coisa que acho que vale a pena a gente pensar com o pessoal que está ouvindo e assistindo a gente. Eu, por exemplo, né, eu falei, o meu gatilho inicial foi pensar, cara, eu cheguei meio que na metade da minha vida e eu não quero ter os problemas que a minha família já teve geneticamente, ou quero diminuir o impacto disso lá na frente. Uhum. Mas tem gente que pode estar assistindo a gente agora que já está com, sei lá, 50, 60 e já está sentindo os impactos agora. Não dá para voltar no tempo. Tem alguma... Essa é uma coisa que eu já me perguntei, assim. Tem algum momento em que começar a fazer exercício, e agora eu tô falando de exercício, não tô falando de hábito de alimentação, ou de dormir, ou beber mais água, enfim, isso tudo é positivo, mas você pode fazer isso em qualquer momento da tua vida. Tem algum momento da vida em que começar a fazer exercícios físicos já é tarde demais, ou sei lá, se eu tô com 70 anos e tô ouvindo aqui, tô assistindo, dá pra começar? Eu digo isso porque quando vai ficando mais velho, você vai perdendo massa muscular, e aí, sei lá, de repente a pessoa pensa, mas será que não é perigoso eu começar a fazer exercício agora? Como é que é isso em relação à idade e à educação física? Entendi. Não tem limite para parar de fazer porque atingiu certa idade, nem limite para começar porque já passou de certa idade. Tem que fazer. O benefício ele vai existir para todas as pessoas, independente do momento que ela começa. Claro que ela talvez vai ter um pouco de perda nessa funcionalidade por ela já estar numa idade um pouco mais avançada. Porém, se começar uma pessoa de 60 anos em um tempo regular de exercício físico, ela pode estar melhor de saúde e de qualidade de vida do que uma pessoa de 30, que tem os comportamentos completamente sedentários. Uhum. Então, não é sobre idade, é sobre atitude mesmo e sobre comportamento. A pessoa que começa, planta e colhe o benefício. A pessoa que tem a idade é um fator favorável a ela ainda está na juventude. Ela poderia ter benefícios adicionais, ou aquele plus, né? Porque ainda é jovem, cheio de energia, disposição, o corpo ainda funciona de uma forma mais plena. Porém, se ela continua mantendo esses hábitos sedentários, a pessoa mais velha que começou vai dar show nela, de vitalidade, de saúde, de disposição, de condição de fazer até mais. E naquele ponto que eu falei de não ter uma consistência, né? Como é que funciona assim? Eu comecei a fazer, parei. O que acontece com o meu corpo? Esse benefício que eu fiz por um tempo, eu consigo manter? Quando eu volto, existe uma memória muscular ou do corpo, assim, isso contribui? Contribui, sim. Se você tem uma prática por um determinado período de tempo e interrompe essa prática de exercício físico, você vai ter declínio, sim, naquilo que você já rendeu, Sim. naquilo que você já alcançou. O exemplo mais clássico disso é uma pessoa que fica imobilizado um membro por gesso. Imobilizou 20 dias, 30 dias. Vamos dar um exemplo até pequeno, 15 dias que seja um braço, porque caiu e quebrou. Gente, após 15 dias, esse membro já está mais fino do que o outro, tem uma circunferência menor. O osso não alterou a sua espessura, o que mudou foi a massa muscular. Então, assim, se em 15 dias a gente já tem uma perda de massa muscular, imagina num prazo muito mais longo. E músculo reage a estímulo. Claro que
Só da gente andar, sentar, levantar, a gente tem movimento. E isso tem músculo sendo ativado e funcionando, ok? Mas esse esforço é muito pequeno. Então, quando você coloca cargas adicionais, você tem resultados adicionais. Por isso que a pessoa, depois que ela está lá na musculação, nas primeiras sessões, se ela perceber, ela começa fazendo um determinado movimento com um peso bem pouquinho e, às vezes, até não tem coordenação motora necessária, ela acha que está muito pesado, mas não é talvez a falta de força, é falta de equilíbrio, de coordenação. E aí você vai fazendo, se adaptando àquelas vias neurais que saem do cérebro, chega no movimento, volta e vai te coordenando e te estabilizando. Exemplo de uma pessoa que está começando a aprender a dirigir, mesma coisa. No início, sem dificuldade, pouquíssimo tempo depois, ela já tem domínio e controle do carro. E aí você começa a fazer o exercício. Vamos supor que no primeiro dia você fez um exercício lá com 3 plaquinhas, naqueles aparelhos que você troca a placa. 2 semanas depois você já está incomodado que aquelas 3 não fazem efeito nenhum mais, porque você já sentiu que está muito fácil. Você ficou super forte, tomou a poção mágica da força? Não. Você se adaptou, seu corpo reagiu àquele estímulo e você já percebeu que pode ir mais. É onde você aumenta a carga. Então, conforme você vai aumentando a carga, que no caso é exigência, contra o que o músculo tem que trabalhar, o músculo se adapta àquele esforço. Então, você tem no corpo o tempo todo esse processo de estabilização, mas esse processo de estabilização vem depois da adaptação. Você tem uma exigência, o seu corpo confronta aquela exigência, ele se restabelece pronto para aquela nova exigência. Então, ele já entendeu, opa, amanhã eu tenho um esforço de 20 quilos, você está pronto para aquilo. Você vai e enfrenta os 20 quilos. Seu corpo se desgastou, você se recuperou, dormiu, se alimentou bem. No próximo dia você já conseguiria uma carga adicional. Só que muitas vezes as pessoas se limitam, às vezes, por nem tentar. Às vezes você fica preso lá num peso da academia porque você está sem coragem de colocar mais um. Aí você coloca mais uma placa, você vai lá e consegue. Aí você vai lá e consegue. E com isso você vai aumentando a carga. Com mais carga, mais resultado, mais funcionalidade. Aí imagina que você interrompeu completamente o estímulo. Parei de frequentar a academia. Quando você volta, você já pula aquela etapa da coordenação motora de novo, aquele processamento neural você já tem adquirido, está ali, armazenado. Naquelas vias neurais já passou o estímulo, então está ali, guardadinho. Quando você vai de novo, você reativa esses caminhos e consegue desenvolver o exercício. Não com tanta força, porque você teve perda de massa muscular. E aí você vai ter que passar de novo por esse processo de ganho de massa muscular. E você ganha fazendo o quê? Desgastando o músculo, dando oportunidade para o músculo repousar e se alimentando bem para poder dar os nutrientes necessários que o músculo tem que ter ali para se reconstruir mais forte, que são as proteínas, basicamente. Excelente. Então, parou, é um detalhe. Só não para sempre, porque senão o prejuízo é maior. maior. Eu só ia falar que a gente tá agora finalzinho de maio, você falou de negócio de parar, uma coisa que eu até ter esse momento agora que eu tô há 2 anos treinando seguido, assim, sem parar, eu devo ter tentado, de verdade, umas 4, 5 vezes e eu nunca tinha passado de 6 meses. Por quê? E por que eu tô aproveitando aqui que tá no final de maio para falar com quem tá ouvindo, assistindo a gente? Eu não sei se era uma característica minha ou se é uma coisa meio comum, mas o segundo semestre era o momento que eu costumava dar uma paradinha. Tipo assim, primeiro porque começa a ficar mais frio. Então a gente já tá quase chegando no inverno, né? Tá no finalzinho agora do outono. Então daqui a pouquinho começa o inverno, aí dá uma vontadezinha a mais de ficar na cama de manhã e tal. Tá mais distante da resolução de ano novo. E além disso, eu tenho uma impressão que isso pra mim sempre pegou, assim. O segundo semestre, a agenda de trabalho começa a dar uma acumulada. Eu não sei, o primeiro semestre costuma ir bem e tal, mas sabe, eu tenho a impressão que aquelas coisas que não foram resolvidas no primeiro semestre vão todas pro segundo, Acontece. e aí vira um desespero. Então, assim, pra você que tá agora pensando, né, daqui a pouquinho vai começar o segundo semestre, a gente tá entrando no mês 6 aí, quase, não desiste, segue firme aí, tenta passar esse momento do segundo semestre, porque quando você passa por ele, você fica mais forte no sentido da resiliência de você seguir, sabe? Então, passar desses primeiros 6 meses, assim, faz a diferença
para você seguir. Eu digo isso por experiência própria. Agora, você falou sobre segundo semestre, né? A gente tem um dado aqui de que 50% a 60% dos alunos que se matriculam nas academias, eles desistem nos primeiros 45 dias. Muito pouco tempo, né? Pouco, né? Pouquíssimo tempo. Isso deve durar o quê? Ali, janeirão? Depois do carnaval, já acabou. Já. É o limite. E aí, a pessoa nem conseguiu ter todo esse ganho que a gente estava falando, né? E tudo mais. E a estimativa é da Associação Brasileira de Academias. E dos entrevistados, esses que eles falaram, 68% desses que desistem afirmaram que parte da desmotivação ocorre por falta de atenção dos professores no espaço em que eles estão matriculados. Mas aí eu vou fazer uma defesa. Dos professores? Não dos professores. Eu vou fazer uma defesa do tipo de academia que eu vou. A gente tava falando nos bastidores aqui, eu falei pro Lucas. A academia que eu vou é uma ferro e graxa. Então, o que é isso pra você? Ele tá muito rústico, é ferro e graxa. Exatamente. Ele carpe um quintal. Cara, olha... Você viu? Eu não tô reconhecendo. Daqui a pouco eu vou arrumar o motor do meu carro. É o Rodrigo Hilbert, adventista. Mas olha, o que acontece? O Lucas vai saber me dizer melhor sobre isso, mas eu já conversei com o dono da minha academia. Minha academia eu falo que é ferro e graxa, por quê? Porque ela é uma academia mais simplona, assim, entendeu? E, pelo fato dela ser uma academia mais simples, uma academia de bairro, tem menos gente, o que faz com que o professor consiga dar mais atenção. Então, de certa forma, também acaba sendo o que eu vou falar agora uma defesa dos professores também, mas aí tem um profissional de educação física que vai poder falar melhor aqui. Então, a minha defesa é o seguinte, você ir numa academia toda bonitinha, com equipamentos novos de rede, não é garantia de que você vai conseguir seguir treinando legal. Porque é bonito uma academia de rede, né? Um negócio tudo bonitinho, luzes, tem um LED diferente, uns lugares pra você tirar umas fotos e tal. Só que o que acontece? A premissa, até onde eu sei, ele é um professor de educação física que é dono da academia de bairro que eu tô, ele fala assim, cara, a premissa dessas academias grandes de rede é que elas estão te alugando o espaço. Elas não estão te oferecendo o profissional de educação física ali, o serviço de acompanhamento. Elas estão te alugando o espaço. Então você tem que saber fazer. Exato. O professor é tipo um plus. Então, se você vai numa academia de rede esperando ter o acompanhamento de um professor, a menos que o professor que esteja ali seja muito seu amigo, é ilusão você conseguir ter o acompanhamento dele. Porque é muita gente. Às vezes você vai lá, tem, sei lá, 100 pessoas na academia, tem 2 professores. É impossível matematicamente para ele te dar uma atenção. Daí que vem o meu apoio às academias de bairro. Porque a academia de bairro, você vai ter, por exemplo, no horário que eu vou ali, cara, quando tem muita gente, tem 10 pessoas. E ele consegue atender todo mundo? Consegue. E ali tem, nesse momento, tem o professor do horário e tem o dono da academia que ele tá fazendo personal ali nesse horário. E aí, às vezes, no descanso de quem ele tá fazendo personal, ele consegue dar uma olhada, né? Se alguém... Porque daí você consegue fazer o exercício do jeito certo. Fazendo o exercício do jeito certo, você evita a lesão, porque esse é um dos problemas também. Você começa a fazer o exercício todo errado, aí daqui a pouco você tá lesionado, você não consegue dar sequência, porque você, sei lá, machucou o ombro, porque você não sabia fazer... É um profissional de educação física aqui, tá quase. Mas é experiência. Não, mas é que é um negócio que eu aprendi... na dor, assim. Vendo outras pessoas, e a hora que eu comecei a fazer errado, o professor já foi e já me falou. Então, por exemplo, você vai fazer um exercício de peito, né, na academia. Se você não fizer a estabilidade direito, a chance de você colocar o seu ombro para fazer a força que você teria que estar fazendo com o seu peito é enorme. E aí o teu ombro não aguenta a mesma quantidade de peso que o teu peito. E aí você vai machucar o ombro, e aí daqui a pouco você não consegue mais ir para academia, porque teu ombro tá lesionado, porque você não soube fazer o exercício direito, porque você foi numa academia que te alugou o espaço e não a assessoria do professor. É parte do negócio, né? Isso não é uma crítica aos professores. Mas o sistema que os professores estão inseridos não é favorável a eles, é favorável ao negócio. Lá mesmo, na minha cidade, assim que chegou a primeira academia de rede, eu me matriculei nela. Foi em 2018, então eu fiquei de 2018 até dezembro agora de 2024, na academia de rede. Abriu uma unidade, aí hoje já tem 4. Aquela unidade, aquele plano que você pode ir em qualquer uma delas, e tá em viagem, pode ir também e tal. Já sabemos qual é. Só que era muito fácil pra mim, eu nunca o professor, precisei da demanda da equipe lá da academia. Você sabe o que fazer, né? Ok, tava tranquilo com relação a isso. Mas é uma queixa que a gente ouve de quem frequenta
E uma queixa frequente de quem frequenta. As pessoas falam, nossa, mas aí eu não vou para lá porque eu tenho que saber fazer já, então não adianta nada. Não quer dizer que o professor nunca vai te olhar. Ele está lá, o aluno também pode chamar o professor. Ele não vai te negar o atendimento. Aí é uma defesa aos colegas de profissão. Nunca vi o professor do momento falar, não vou te atender porque você não é meu aluno de personal. Isso não vai acontecer. Mas o ambiente é diferente, é isso mesmo. As máquinas são top de linha, os equipamentos são muito bons, o espaço é confortável, tem ar-condicionado, é bonito o espaço. Mas aí começa o quê? É uma superlotação, porque o preço é legal. O que a estrutura oferece pelo preço que cobra é muito bom, isso atrai muita gente. Só que o professor ele fica limitado porque é muita gente para ele dar atenção. E os novos alunos passam sim por aquele processo. Faz uma entrevista inicial, ele vai te prescrever seu treino, vai te acompanhar no primeiro, no segundo, sei lá, no terceiro dia. Mas depois disso, já vem outros 20 alunos na fila esperando esse primeiro atendimento. E aí, com isso, vai passando cada vez mais aluno pela academia e o professor tem essa limitação. As academias de unidade única, né, de bairro, que a gente classifica assim, né, academia de rede e academia de bairro. Elas têm mais esse lado humanizado, de fato. Tem menos alunos, nem todas têm menos qualidade, porque é uma academia de bairro, isso de maneira alguma, mas você tem o lado humano mais próximo. O professor te cumprimenta, sabe seu nome, sabe o horário que você vai. Às vezes, se você falta, ele até pergunta, oxa, tem 3 dias que você não vem, o que está acontecendo? Então, na academia de bairro você faz falta, né? Na academia de bairro você não é um entre os 4.000 alunos, você é um entre o número que o profissional lá, o dono da academia, precisa para o negócio funcionar. E o professor também precisa continuar trabalhando, então ele sabe que cada aluno faz a diferença. Isso não é muito diferente também em escolas maiores e menores, né? Vamos olhar para o contexto escola. O aluno é importante, você sabe quem é o aluno, você sabe quem é o pai do aluno, quem é a mãe do aluno, você sabe até o que os pais fazem, você tem essa proximidade muito maior. E muito da desistência vem por isso, a pessoa se encanta pela estrutura, vai, a estrutura é muito boa, só que o atendimento não é tão bom quanto deveria ser, perto da estrutura que tem. Então tem esse desequilíbrio, né? Você se encanta pelo ambiente, mas infelizmente o serviço não é tão bom quanto o ambiente oferece, por conta disso, pelo funcionamento do negócio e não das pessoas que estão lá. Vamos fazer uma defesa aos colegas. Exato. Você tá, em academia de rede, você está pagando... É uma coisa que precisa ficar clara. Academia de rede, você está pagando para alugar o espaço ali para você fazer exercício. E equipamentos muito bons. Exato, excelentes. E numa academia de bairro, você está pagando para ter uma atenção mais próxima, um atendimento mais humanizado. E aí, na hora de tomar a decisão, acho que tem que pensar em que nível você tá, né? Você tá precisando do melhor equipamento ou você tá precisando de um profissional te acompanhando? O que mais vai te fazer continuar? É o lugar legalzinho pra você treinar e tirar foto ou é o lugar que você vai ser conhecido, né? O professor de lá vai saber seu nome e vai te ajudar de fato. Depende da demanda de cada um. Lucas, meio que pra gente encerrar, porque já estamos aqui há mais de 1 hora conversando. Olha aí. Eu acho que a gente respondeu mais do que o título desse programa, né? De como a prática do exercício físico é uma coisa fundamental pra gente como ser humano, como alguém que tem uma família e quer continuar cuidando dessa família, não quer ser um peso de fato para ninguém, nem agora nem no futuro, de como tudo isso tem uma conexão com a nossa espiritualidade. Tá muito longe o negócio da gente fazer exercício. Talvez esse seja o objetivo principal de alguém, mas não necessariamente fazer exercício é sinônimo de eu quero atender a um padrão estético e social e tudo mais. Qual é a sua mensagem de apelo nesse momento? Você como professor de educação física, para quem está em casa, realmente conseguir sair desse estado de sedentarismo, atingir essa remissão do sedentarismo e a gente realmente ter uma vida de movimento. É isso aí, o movimento, você falou a palavra correta. O nosso padrão tem que ser o movimento. O nosso corpo foi projetado para se movimentar. A primeira atribuição do homem foi cuidar de um jardim. Talvez o André se inspirou em Adão. Viu? Tá na minha genética. Adão ali, ó, tava puxando lá, até hoje eu faço capítulo lá. É um filho de Adão. É um filho de Adão, graças a Deus. Graças a Deus. E o movimento, as pessoas têm que pensar que movimento traz vitalidade. E a falta de movimento traz doença. Isso é fato. Quem em sã consciência
está escolhendo ser doente? Não sei, eu acredito que o mínimo de pessoas. Mas se você escolheu não ser doente, você tem que entender que o movimento é o que vai te tirar dessa condição. Que você pode estar hoje numa condição de sedentarismo, mas é uma condição, não é um destino final. Hoje uma pessoa sedentária, ela está sedentária, ela não é sedentária. Então, você que está aí assistindo, que você tenha esse entendimento de que se movimentar vai melhorar muitos aspectos da sua vida. Talvez você esteja enfrentando um processo de saúde mental muito pesado, você esteja passando por uma depressão, crises, e o exercício físico vai ser talvez a última coisa que você queira fazer, porque você vai ter que sair de casa. Mas o sair de casa, ver pessoas, se movimentar, você junto com isso vai respirar um ar puro, vai ter um contato com o ar de fora, com o sol, com a natureza, isso já vai começar a te fazer se sentir melhor. Tanto é que exercício físico é uma indicação de tratamento para quem está passando por essas dificuldades. Mas agora vamos pensar também em pessoas que não estão passando por essa dificuldade, pessoas que estão assim já vivendo, digamos, da maneira mais normal e padrão possível. O dia de amanhã vai chegar. A gente, querendo ou não, o dia de amanhã vai chegar. Como a gente quer chegar no dia de amanhã? Já aumentando essas dores que a gente tem quando abaixa para amarrar um sapato. Imagina, isso é o cúmulo da falta de funcionalidade. Alguém que tem dificuldade para amarrar o próprio sapato. Se você começar a observar alguns pezinhos por aí, quando o sapato está amarrado de lado, é que a pessoa não tem condição nem de dobrar para amarrar no centro do tênis. Observa, tem detalhes que falam muito sobre o que a pessoa está vivendo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vê aí. O meu Tá no meio ainda. Tá no meio ainda, tá. É porque outro dia eu observei uma pessoa, falei, gente, a dificuldade que ela tem para amarrar um cadastro. Aí amarrou de banda, assim, porque não dobrava assim, né? Sim. Nesse ângulo aqui não atingia, porque tava com muito acúmulo ali, abdominal. Então, que as pessoas... Acúmulo abdominal é muito bom, né, cara? Tava barrigudo, mas Isso, mas para não ofender ninguém. ele é fino, o Lucas. Tem que ser refinado, para não ofender ninguém. Tem que estimular, não ofender. Maravilha. Mas tem hora que a gente tem que dar um chacoalhão em alguém ali, expor mesmo a pessoa, não expor no ridículo, mas, ô, fulano, dá um jeito, olha como é que você tá. Você tem intimidade, dá pra fazer isso. Com intimidade. Mas o movimento, ele tem que acontecer. Se tem movimento, tem vitalidade. Se não tem movimento, tem doença. Então, cada um escolha aquilo que quer para si. Eu acho que escolher ter saúde é melhor do que ter doença. E quando você está doente, você dá trabalho para os outros. E é muito ruim você ficar dependendo dos outros para tudo também. E sabe que é uma coisa que eu acabei de pensar nessa sequência do Lucas, rapidamente? Se você não escolhe ter saúde, naturalmente você já está escolhendo o outro lado, porque só tem duas opções. Claro, não tem... É verdade, né? Não tem esse meio termo. Não tem. Você não vai ficar neutro. Não. Ou você tá buscando a saúde, ou você já tá num caminho da doença. Você entregou a doença. Muito bom. Esse é o ex-André Leite, atual André Whey. André Soro do Leite. André Soro do Leite. Posso dar uma dica pra quem tá aqui no final? O dica final? Claro, Palavra final do sim. André Leite? Você tá com que patrocinadores aí no teu atletismo? Nenhum. Ah, não é isso? Nenhum. Tá. É super bom. Né? Durma cedo, durma bem. Tua saúde inteira depende disso. Se você tá assistindo esse podcast agora aqui na sua cama, que você deveria estar dormindo, para de fazer isso e vai dormir. Muito bom, muito bom. Lucas, tem presente pra você, porque é a primeira vez que você vem, a gente quer que você volte. Leva lá pra Minas Gerais. Essa sacolinha do Hope, tem aí umas coisinhas legais pra Tem você. pão de queijo? Não tem. Isso tem lá. Porque Isso como já que- tem que dar uma coisa aqui, né? Como que a gente vai dar um pão de queijo pro mineiro? Não dá, né? Não pode. Que Deus continue abençoando o ministério que você e a Raquel têm e vocês têm cuidado tanto da saúde aí, dessa audiência. Amém. Muito obrigado, viu, Lucas? Valeu, obrigado pelo convite, pela oportunidade de levar essa mensagem para mais pessoas. Quem Eu quiser acho ter a que- assessoria de vocês online, Boa. consegue pelo perfil sim, só escrever Boa lá. Forma Adventista? Pode somos ser pelo acessíveis. perfil mesmo, Aham. né? Então é @boaformaadventista, tudo junto, né? Boa Forma Adventista. Então tem 2 As ali. Que tipo de assessoria vocês dão ali, Lucas? Olha, prescrição de treino. Se você não sabe como começar, o que você tem que fazer e você quer sair dessa vida. As pessoas se sentiram tocadas agora a mudar de vida. Então, aquele direcionamento. Uma entrevista inicial, saber como está a condição atual da pessoa, o que ela espera e quais condições ela tem, porque a gente tem que encarar tudo dentro de uma realidade. E
basicamente a prescrição do treino. É o caminho que ela tem que seguir. O que você vai fazer, como você vai fazer, o quanto você vai fazer. De qualquer lugar do Brasil, o pessoal consegue fazer isso com você. Com certeza. Legal. E é muito legal, vou falar até meu testemunho, porque eu já fiz. Então, o Lucas, ele prescreve esse treino e aí tem um aplicativo. Isso. Então, a pessoa consegue assistir videozinho para entender como é que é aquele treino, tem o exemplo, tem o nome do exercício, mas tem o vídeo para ele conseguir fazer o exemplo e o Lucas vai analisar assim, né? Você vai fazer esse exercício na academia? Vai ser ao ar Depende livre? da demanda da pessoa. Como é que você tem essa condição para fazer o exercício? E aí você tem um personal ali que tá te acompanhando, não no momento que você tá fazendo o exercício, mas com todo o processo. É muito legal. E com relação à lesão que você falou, né? A gente consegue fazer os ajustes onde a pessoa se filma fazendo e a gente acerta nesse sentido. Legal. E muitas pessoas também procuram com relação aos atendimentos psicológicos, que aí, no caso, é direcionado a Raquel e aí ela faz os atendimentos semanais ou quinzenais. Online, inclusive, também. Então, todo o Brasil pode ser Todo o Brasil. contemplado. O atendimento online hoje ele é revolucionado por isso. A gente pode transformar a vida de pessoas mesmo à distância. Boa forma adventista. Siga e mande sua mensagem. Eu entrei no modo apresentador. Boa forma adventista! Acho que ele faz no plano de Bíblia. Faz. Lucas, muito obrigado, viu? Deus abençoe mais uma vez aí. Leitito, valeu mais uma vez. Valeu, Wagner Cantor, e valeu a todos aí. Um grande abraço. Sempre um privilégio estar aqui em Hope Hour. Agora ele foi locutor de rádio, ele tá sendo tudo. Eu tô hoje. tentando. Um abraço, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.